Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Ângela Beatriz Pomati, sou historiadora e museóloga do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a história desse museu. Bom, o museu iniciou suas atividades lá em 2004 com um projeto conhecido como Memória Médica. O que era esse projeto? Esse projeto visava, através de entrevistas com médicos importantes do Rio Grande do Sul, quando se iniciou esse processo, se percebeu uma riqueza muito grande de acervos, de peças, objetos tridimensionais, livros, documentos. Pensando nisso, se organizou então um acervo. O museu tem então a sua instalação em 2007 no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre, na Avenida Independência 270. O Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul tem então como principal missão promover o interesse pela história da saúde e da medicina no Estado, como uma ferramenta para compreender a realidade. Então é através das nossas ações, das ações educativas, lúdico-pedagógicas, das nossas exposições, que a gente tem essa possibilidade de compreensão da realidade através dessa preservação dos acervos. E com isso a gente tem a preservação da memória e do patrimônio médico do Estado do Rio Grande do Sul. A sede do museu, onde ficam as nossas ações educativas, é onde nós recebemos os nossos visitantes e atendemos e mostramos, então, através das mediações, as nossas exposições e as nossas temáticas. Nesse espaço também, a gente busca envolver não só a sociedade de um modo geral, mas também os educadores e os alunos das escolas, tanto públicas quanto privadas, num processo de utilização do espaço do museu, para que eles tenham um entendimento que esse espaço também é deles e o patrimônio também é deles. O museu ainda possui um outro espaço chamado Reserva Técnica, onde a gente faz o trabalho no acervo. Qual é esse trabalho de acervo? É onde a gente organiza o acervo, recebe as novas doações, higieniza os objetos e os documentos que chegam até nós e prepara esse material tanto através da preservação dessas peças, como através da pesquisa sobre o que é esse acervo, o que é esse documento, quem foi esse doador, para que a gente possa apresentar essas atividades nas nossas exposições e nas nossas ações educativas. Só nesse ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós recebemos doação de acervo de mais de 40 doadores. Uma das doações que eu quero destacar aqui para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse trabalho, é uma doação que a gente recebeu de um hospital da cidade de Barão, que fica próximo a Carlos Barbosa, e que nós recebemos toda a estrutura que eles tinham da antiga unidade de pediatria. Então eram acervos, eram objetos que eles não utilizavam mais, que não serviam mais para o atendimento médico, né, porque eles já estavam defasados, mas que mesmo assim eles contam a história da pediatria no estado. E logo vocês vão ter a possibilidade de visualizar esses acervos na nossa sede. Olá, eu sou Gláucia Kilzer, historiadora e pedagoga do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do que ao longo desses 13 anos o museu desenvolveu, suas ações e exposições. Este ano de 2020, um ano um tanto atípico, tivemos que fechar nossas portas devido à pandemia do Covid-19. Nos reinventamos e construímos atividades virtuais. Essas atividades foram realizadas em parceria com os professores, que enviavam para os seus alunos as atividades online. 3 exposições foram construídas: a gripe espanhola, a marcha da epidemia, desafios da medicina e estigma e isolamento, a hanseníase no Rio Grande do Sul. Juntas, elas somam mais de 5.000 visualizações. Também realizamos, em formato de vídeo, contação de história, o que permitiu que as crianças conseguissem entender um pouco mais sobre o patrimônio e a memória. O MUN desenvolve ainda o projeto Maturidade Ativa, e é nessa proposta que estamos hoje aqui para apresentar também a nossa nova exposição sobre a tuberculose, que foi intitulada como Assistir, Educar e Vigiar a Tuberculose em Porto Alegre, organizada em formato físico e lançada ao público através de capítulos. Essa exposição, ela pretende dialogar sobre a história desta doença, os seus tratamentos, os locais onde foram construídos para atender a população
e também para conversar um pouco mais sobre essa doença que ainda afeta muito a nossa população. Aproveitem e acessem também esses episódios pelo nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a concepção e a montagem das exposições. O primeiro passo na organização das exposições aqui no Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul é a escolha do tema. O tema que foi elencado para esse ano é tuberculose. Após a escolha do tema, nós começamos a pesquisa dentro do espaço do museu. Esse processo de pesquisa tem início um ano antes da montagem da exposição. O primeiro passo é visualizar dentro do acervo quais são as peças, documentos, livros que dizem respeito à temática escolhida. Toda a equipe vai para a reserva técnica e se inicia a pesquisa histórica sobre o tema. Nós também realizamos uma pesquisa exterior em outros acervos, em outras bibliotecas. O processo desse ano foi um pouco mais conturbado do que nós gostaríamos em função da Covid-19. E é por isso também que nós estamos fazendo esses vídeos para vocês. Bom, em agosto de 2019, começamos lendo os livros que falam sobre a temática, pesquisando os nossos acervos e toda a equipe se envolveu então no desenvolvimento da parte do roteiro da exposição. Foi desenvolvido também a metodologia de história oral dentro da exposição. Então foram escolhidos alguns nomes de médicos que foram importantes no processo e de uma professora doutora que teve toda a sua pesquisa baseada na relação da tuberculose. As entrevistas foram editadas e serviram de base para a nossa exposição. Após todo o processo de organização então e levantamento das fontes e dos acervos da nossa reserva técnica, nós realizamos a segunda etapa da exposição, que é a organização desse acervo para vir até a sede do museu. Então a gente precisa fazer todo um trabalho de acondicionamento desse material para vir para cá. Após o processo de higienização das peças, então a gente inicia o acondicionamento delas em tecido não tecido e plástico bolha, dependendo da sua materialidade. Enquanto a equipe da reserva técnica da instituição trabalha com o acondicionamento e a higienização e o preparo dos acervos para a vinda para o museu, o restante da equipe trabalha na organização dos textos expográficos. A preocupação da equipe é que esses textos expográficos sejam acessíveis para todos os públicos que visitam o museu. A equipe também trabalha na elaboração do roteiro educativo da instituição. Após todas essas etapas, então, inicia-se a montagem propriamente da exposição. Os acervos já estão na sede do museu, então inicia-se a organização dentro dos nichos expográficos. Nós temos todo o roteiro da montagem, mas a gente só sabe onde cada peça vai ficar dentro da exposição quando a gente inicia a montagem. Então a gente, enquanto constrói os textos expográficos, também faz testes de cores, vai vendo a organização, quais as imagens que vão ser usadas em cada painel. É importante dizer que todo esse trabalho é feito de forma concomitante para que quando a exposição abra ao público, nós já tenhamos o roteiro educativo da exposição, as mediações preparadas, as ações educativas, bem como os acervos dentro dos expositores de forma organizada. Esse processo ele é feito pensando na acessibilidade, na visualização desses acervos, bem como na organização visual desse processo da exposição. Quando todos os acervos estão colocados e organizados, então a gente coloca as legendas em todos os objetos, documentos e livros para que as pessoas possam entender de que objeto se trata. A última etapa realizada nessa exposição foi a instalação dos painéis e da parte expográfica da exposição. Todo esse trabalho realizado pela instituição é feito para que o visitante tenha uma experiência museal dentro do MUM. Hoje iremos apresentar um pouco da exposição Assistir, Educar e Vigiar, a tuberculose em Porto Alegre. Nesta exposição, você poderá conhecer um pouco mais sobre a história da tuberculose. Há registro da presença da tuberculose ao longo da história em todo o mundo. A enfermidade foi relacionada a diversos fatores, recebendo diferentes denominações. E ainda hoje faz milhares de vítimas. Refletir sobre a enfermidade, as associações e o imaginário ligado a ela, bem como as campanhas de combate à doença, nos permitem conhecer quais as medidas adotadas e quem eram os agentes envolvidos na luta contra esta moléstia, abordando acontecimentos do final do século XIX até hoje.
A tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. A representação dessa doença foi modificando-se ao longo do tempo. Nos séculos 17 e 18, os estudos anatômicos possibilitaram a identificação da estrutura dos pulmões e a melhor compreensão da doença. A invenção do microscópio permitiu compreender parte dos seres invisíveis, mas ainda sem identificá-lo como causadores de doenças. No século XVIII, considerava-se que miasmas, emanações resultantes de putrefação de matéria orgânica e outros odores, eram causadores de doenças. A teoria miasmática contribuiu para a propagação de práticas higiênicas, presentes nos discursos higienistas até o final do século XIX. A tuberculose tornou-se epidêmica com a Revolução Industrial, devido aos grandes aglomerados e precárias condições socioeconômicas da população. A cuspideira ou escarradeira, como era mais conhecida, foi utilizada no século XIX e no início do século XX em diversos espaços sociais. Este objeto, muitas vezes confeccionado em porcelana, era utilizado para o ato de escarrar. Seu uso passou a ser condenado após a medicina concluir que este costume contribuía para a disseminação do bacilo de Koch. Por mim feita e assinada, declaro que, sendo senhor e possuidor de uma escrava de nação conga, de nome Maria da Conceição, não só pelos serviços que até agora me tem prestado e a minha família, como por se achar gravemente doente de tísica e não querendo que esta moléstia contagiosa grace na mesma família e casa aonde está habitando, por isso lhe dou a liberdade, para que, como forra e liberta, que fica sendo de hoje para sempre, como liberta que é, possa ir para onde quiser tratar de sua saúde. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, transmitida pelas vias aéreas e provocada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. Geralmente, ela afeta os pulmões, mas ela pode instalar-se em outros órgãos. Se não for diagnosticada e tratada, o paciente com tuberculose pulmonar ativa irá transmiti-la a outras pessoas. A descoberta do bacilo, em 1882, acarretou o abandono da ideia da hereditariedade da doença, relacionando o bacilo à tuberculose e modificando sua etiologia e as suas formas de perceber e lidar com a moléstia. Na década de 1920, na França, iniciou-se os testes em humano da vacina da BCG, permitindo sua fabricação e o uso em larga escala. Em 1927, organizou-se laboratórios para a produção e a distribuição dessa vacina no Rio Grande do Sul e em São Paulo. No mesmo ano, o Laboratório Bacteriológico do Departamento de Higiene do Rio Grande do Sul iniciou a cultura da vacina e a imunização em recém-nascidos, realizada neste momento por via oral. Esse laboratório enviava vacinas também para o interior do estado. Isso possibilitou que se desenvolvesse a prevenção contra as formas mais graves da tuberculose. No Brasil, de 1927 a 1969, usou-se exclusivamente a vacina BCG via oral, tornando-a obrigatória a vacinação nos recém-nascidos. A partir da década de 1970, passou-se a aplicar a vacina intradérmica para imunizar as crianças em idade escolar. A BCG é atualmente a única vacina contra as formas graves de tuberculose e está disponível pelo SUS e pode ajudar a proteger contra essa infecção. É obrigatória e deve ser feita sempre a partir do nascimento. O uso do método científico para obter informações sobre a tuberculose possibilitou um novo olhar na avaliação médica. A ampliação do conhecimento favoreceu a medicina através das pesquisas como a de Robert Koch em 1890, possibilitando o uso da tuberculina como um meio de diagnóstico. Koch nasceu na Alemanha em 1843 e faleceu em 1910. Estudou medicina na universidade até 1866. Foi médico voluntário na Guerra Franco-Prussiana e médico distrital na Alemanha. Em 1882, anunciou o agente etiológico causador da
tuberculose, que ficou conhecido como bacilo de Koch. A prova cutânea da tuberculina é um teste de diagnóstico que permite detectar se uma pessoa está infectada com o bacilo da tuberculose. A prova consiste na injeção de uma substância denominada tuberculina sob a pele do antebraço, sendo o local avaliado 3 dias depois. O endurecimento da pele indica que a pessoa esteve em contato com o bacilo, embora não signifique que ele tenha doença ativa. Outras técnicas foram desenvolvidas para o diagnóstico e o tratamento dessa doença ao longo do século XX. No Brasil, em 1936, Dr. Manuel de Abreu desenvolveu uma técnica de diagnóstico precoce, de uso amplo, rápido e barato, para a tuberculose, que consistia em pequenas chapas radiográficas dos pulmões, denominada abreografia. Esse exame, incorporado pelos serviços públicos de saúde do Brasil e de outros países, foi até os fins da década de 1970 obrigatório para a realização, por exemplo, de matrículas escolares ou ingresso em empregos públicos. Outras formas de diagnóstico foram colocadas em uso. A baciloscopia permitia identificar, através do exame de escarro, casos de tuberculose pulmonar. Atualmente, o diagnóstico é realizado utilizando o histórico clínico e epidemiológico do paciente, exames de radiografia, exames laboratoriais, prova tuberculínica e escarro do paciente. Com relação aos tratamentos, por muito tempo não se tinha um tratamento eficaz. Com isso, uma série de tratamentos e medicamentos foram alternativas para uma possível cura à doença, até meados da década de 40. No entanto, o primeiro antibiótico eficaz só foi descoberto em 1928, a penicilina, descoberto pelo médico Alexandre Fleming, disponível como fármaco desde 1941. Apesar da penicilina ser um medicamento extremamente eficiente contra diversas doenças e a primeira defesa real contra infecções causadas por bactérias, ela mostrou-se ineficaz no tratamento da tuberculose. Apenas em 1944, Selman Waksman descobriu a streptomicina, antibiótico que possibilitou a cura da doença. O aparelho de pneumotórax, criado pelo médico italiano Carlo Forlanini, no final do século XIX, tem por função injetar ar entre a pleura e o pulmão, de forma a colapsá-lo, auxiliando as lesões cavitárias a fecharem e a cicatrizarem naturalmente, reduzindo as áreas afetadas e proporcionando um alívio aos sintomas do paciente com tuberculose. Já o aspirador de Potin é um instrumento utilizado desde o século XIX. Serve para aspirar líquidos e secreções contidos no interior da cavidade pleural. Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O Hospital de Isolamento São José. Localizado na antiga estrada do Mato Grosso, atual Avenida Bento Gonçalves, o Hospital de Isolamento no Arraial São José foi construído num terreno adquirido pelo governo do estado em 1908, com a função de isolar pacientes acometidos por doenças contagiosas e pobres que viviam nas ruas pela cidade. Contava com 6 pavilhões, sendo um de alvenaria, que fora construído entre 1908 e 1909, e outros 5 pavilhões em madeira, com enfermarias específicas para homens e mulheres. Este espaço de tratamento foi sendo utilizado pelo Estado para incorporar progressivamente novos serviços de saúde. Na década de 20, o Hospital de Isolamento foi utilizado para receber os pacientes acometidos com hanseníase, atendendo esses doentes até a construção do leprosário Itapuã. Depois disso, passou a receber e tratar tuberculosos, fortalecendo o caráter de segregação do local.
Mesmo com a construção do Hospital Sanatório Belém, espaço específico para o tratamento da tuberculose, o local foi utilizado para a internação desses doentes até 1960, sendo então transformado em unidade de internação dermatológica. O Hospital de Isolamento abriga atualmente o Hospital Sanatório Partenon, especializado em atender portadores de HIV/AIDS. Porém, como há uma estreita relação entre o HIV e a tuberculose, ela ainda está presente na história do local até hoje.